1 Coríntios, capítulo 2, vamos ler a partir do verso 1. Amém? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber de vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por ter nos trago até aqui, por, Senhor, estar trabalhando por meio de nós e em nós. Então, continua a trabalhar. O Senhor nos deu o Espírito, Senhor, um Espírito que tem poder, que sabe revelar, Senhor, as coisas ocultas, as profundezas de Deus, e que sabe também nos ensinar e nos instruir, Senhor. Então faz isso nessa noite, Senhor, teu Santo Espírito esteja agindo com poder, Senhor, para que a mensagem seja a mensagem do céu, a mensagem do alto, aquela que o Senhor quer tratar conosco, cada um, no nosso mais íntimo ser. Assim que oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como já foi dito, já vimos o capítulo 1. Você pode estar depois vendo a filmagem no Facebook. Também vou mandar lá para o canal também do YouTube. E hoje vamos agora para o capítulo 2 dessa carta tão preciosa, que mostra como era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. E como já foi dito no início, é uma carta tão atual para os nossos dias, que é como nos colocar diante de um espelho e exigir que nós também olhem também para nós. E o capítulo 2, eu trago como tema nesta noite as glórias do Evangelho. E eu quero dizer aos irmãos que a integridade do Evangelho estava sendo atacada em Corinto. O Evangelho se misturava em Corinto com a filosofia. Os coríntios queriam um Evangelho, irmãos, misturado com sabedoria humana. Era como se eu quero um Evangelho, mas eu quero também mais alguma coisa a mais. Estamos
E hoje, meus irmãos, estamos vendo essa mesma tendência na igreja de hoje, a tendência de querer o evangelho e alguma coisa a mais, a tendência de rejeitar a simplicidade e a pureza do evangelho. No século, por exemplo, poderíamos falar do século XIX para cá. No século XIX houve uma grande tendência de misturar evangelho com a filosofia, com o saber humano e com as grandes descobertas da ciência. Isso desagou, meus irmãos, no liberalismo que tem matado muitas igrejas. No século XX, houve a mistura do evangelho com a ideologia política, sobretudo na América Latina, desembocado na chamada teologia da libertação. E a essência do evangelho foi mudada e o seu eixo se deslocou para um aspecto puramente social, a ponto de Leonardo Boff afirmar que conversão nada mais é do que justiça social. Na teologia da libertação não existe o elemento da relação vertical com Deus, mas apenas da horizontalidade da fé. Em Coríntio, o evangelho estava ainda misturado ao experiencialismo subjetivista e heterodoxo. De igual forma, hoje, no século XXI, as pessoas não se satisfazem apenas com o evangelho. Elas querem algo mais, elas querem experiências arrebatadoras. Isso desembocou no surgimento de alguns segmentos neopentecostais que se apartaram da doutrina na busca da luz interior ou das experiências intimistas e subjetivas. Finalmente, em Coríntio, o evangelho estava misturado ao pragmatismo. Hoje também temos a mistura do evangelho com o pragmatismo. Está florescendo o cristianismo de mercado. O evangelho está se transformando num produto de lucro. As igrejas estão agindo como empresas que fazem tudo para agradar a freguesia. A igreja oferece o que as pessoas querem ouvir. Os púlpitos estão oferecendo um evangelho ao gosto da freguesia, como se o evangelho fosse um produto que se coloca em uma prateleira e se oferece ao freguês quando ele deseja. Para corrigir, meus irmãos, esses problemas, Paulo expõe então o capítulo 2, trazendo alguns fundamentos básicos da mensagem do evangelho. Ele levanta aqui 3 colunas que sustentam a verdadeira mensagem do evangelho. A primeira coluna é que o evangelho centraliza-se na morte de Cristo. O evangelho, em primeiro lugar, centraliza-se na morte de Cristo. O evangelho, em segundo lugar, é a parte do plano eterno de Deus. O evangelho, em terceiro lugar, é revelado pelo Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus. Então, o evangelho envolve, percebe-se que o evangelho envolve aqui a Santíssima Trindade. Nos versículos 1 ao versículo 5, acredito que você está com sua Bíblia aberta e permaneça. Dos versículos 1 ao versículo 5, Paulo vai falar sobre a obra de Cristo na cruz. Dos versículos 6 ao versículo 9, ele fala do eterno plano de Deus Pai. E do versículo 10 ao versículo 16, ele fala da ação do Espírito Santo. E assim a gente vê que a Trindade, ela é participativa no Evangelho, no plano de salvação. E vamos ao primeiro ponto, do versículo 1 ao versículo 5, é que o Evangelho está centralizado na morte de Cristo na cruz. Ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Então, meus irmãos, o Evangelho está centralizado na morte de Cristo na cruz. Paulo relembra 4 grandes verdades à igreja de Corinto. Primeira verdade, ele relembra acerca do conteúdo do Evangelho. No versículo 2, ele diz: porque decidi nada saber de vós,
senão quem? A Jesus Cristo, e ainda diz, e este crucificado. A cruz aponta para a justiça e aponta também para o amor de Deus. O Evangelho centraliza-se na morte de Cristo. Na capital da filosofia, Paulo decide pregar a mensagem da cruz de Cristo. A morte de Cristo não é uma doutrina periférica do cristianismo. A morte de Cristo, meus irmãos, é a sua própria essência, é a própria essência do Evangelho. A cruz não é um apêndice, a cruz não é um assunto secundário, a cruz é o núcleo, é o centro, é o eixo, é a essência do cristianismo. A morte substitutiva de Cristo na cruz é o ponto central e culminante do Evangelho. Não há outro Evangelho a ser pregado a não ser Jesus Cristo e este crucificado. É interessante, irmãos, porque Paulo não está aqui pregando Cristo, apresentando Cristo como um homem perfeito. Ele não está apresentando Cristo como um ilustre mestre de uma religião, ou mesmo como supremo exemplo de uma espiritualidade. Antes, Paulo está aqui pregando Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, Paulo está anunciando a morte de Cristo. Porque, meus irmãos, todas as vezes que a igreja perde de vista a centralidade na morte de Cristo, ela perde a essência do próprio Evangelho. A mesma cruz que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos, era o conteúdo da pregação de Paulo. Paulo se gloriava daquilo que os judeus e os gregos se envergonhavam. Paulo escandaliza aqui a cidade de Corinto ao dizer que é no Cristo crucificado que se encarna a verdadeira sabedoria de Deus. Para Paulo, o Evangelho é absolutamente cristocêntrico. Como nós estamos hoje precisando, irmãos, ouvir isso, a maioria dos programas, por exemplo, de televisão, internet, mídias, redes sociais, estão colocando o homem no centro. Estão tirando a centralidade da cruz. O Evangelho, porém, não é antropocêntrico. O Evangelho é cristocêntrico. Então, em segundo lugar, Paulo relembra-os também de sua dedicação exclusiva ao Evangelho. Paulo relembra aos coríntios a sua resolução de se dedicar exclusivamente ao Evangelho. Ele diz no versículo 1, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos um testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem e de sabedoria. Paulo está mostrando que ele não foi a Corinto para criar um fã-clube. Paulo está mostrando que ele não foi a Corinto como um filósofo para apresentar mais uma ideia. Ele foi a Corinto para glorificar a Deus pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo é categórico quando toma uma firme decisão, quando no versículo 2 ele diz, porque decidi nada saber entre vós. Eu decidi nada saber entre vós. Essa decisão é resultado de um pensamento claro, categórico, amadurecido. É como se Paulo dissesse, eu tomei a decisão e não volto atrás. Eu não quero tratar de outra matéria e não volto atrás. Eu não quero tratar de outro assunto a não ser de Jesus Cristo e este crucificado. Porque a paixão de Paulo é o Evangelho. Porque, meus irmãos, Paulo entendeu que Cristo é tudo e em todos. Cantamos vários louvores nessa noite hoje que aponta para isso. Que precisamos estar na dependência dEle. Que a nossa força vem dEle. Que Jesus Cristo diz que sem Ele nada podemos fazer. É aqui, meus irmãos, quando buscamos o culto, a comunhão, de servir uns aos outros, de adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de levantar nossas mãos em oração, em louvores, em cânticos. É aqui que recebemos força do alto. É aqui que dizemos dependemos do Senhor. Cristo é tudo e em todos. Não há outra mensagem nem outro evangelho. Política, filosofia, nem dinheiro podem ocupar na vida e na pregação de Paulo o lugar da cruz de Cristo. A vida para Paulo era anunciar Cristo. Essa é a grande necessidade, meus irmãos, da igreja.
Essa é a grande necessidade dos pregadores. A pregação do Evangelho é a maior necessidade da igreja e a maior necessidade do mundo. Paulo chega em um lugar onde estão homens muito sábios, cheios de sabedorias humanas, apresentando novas ideias, palestrando em praças públicas. E Paulo diz: é aqui que esse povo precisa conhecer a verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus, Cristo e este crucificado. Precisamos de pregadores que tenham paixão pelo Evangelho, que não tenham outra mensagem a não ser o Evangelho, que não tenha outro sonho a não ser o Evangelho, que não tenha outra bandeira além do Evangelho, que não tenha outra atração a não ser o Evangelho. Hoje a pregação do Evangelho tornou-se fonte de lucro. É o pragmatismo que falávamos agora há pouco. Muitos pregadores pregam não para glorificar a Cristo, nem mesmo para a salvação dos perdidos e a edificação dos santos, mas pregam para auferirem lucro. São indivíduos inescrupulosos que fazem do Evangelho um produto, do púlpito um balcão, da igreja uma empresa e dos crentes consumidores. Muitos pregadores engrandecem a si mesmos e os seus dons de tal maneira que lançam sombra sobre Jesus. Isso é lançar sombra sobre Jesus Cristo. Nenhum nome deve ser dado entre os homens, diz Atos, pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro nome. Nenhuma mensagem pode ocupar o lugar da mensagem da cruz. Um outro dia eu contava aqui uma citação de Hernando Dias Lopes, e mais uma vez essa situação chega nessa mensagem. É que havia, por exemplo, um certo tempo aí, havia uma certa igreja que um pregador muito alto, homem de grande estatura, que dominicalmente se levantava para pregar na sua igreja. Atrás do púlpito ficava um vitral muito bonito, onde tinha uma cruz desenhada. E de repente, num culto especial, aquela igreja convidou outro pregador para uma conferência, um homem de altura mediana, um homem mais baixo do que o pregador que era da igreja. Quando o pastor da igreja se levantava, as pessoas não conseguiam ver o vitral com a cruz. Mas nesse dia, com o novo pregador, os crentes viram a beleza da cruz estampada no vitral atrás do púlpito. De repente, uma menininha chamou a atenção de sua mãe, dizendo: mamãe, onde está aquele pregador que quando ele se levanta, a gente não pode ver a cruz? Onde está, mamãe? Aquele pregador que quando ele se levanta, a gente não pode ver a cruz. E a pergunta dessa menina representa uma verdade, muitas vezes em nossos dias. Há um grande perigo do pregador se levantar e impedir que as pessoas vejam a cruz de Jesus. Do pregador se levantar e dar mais ênfase aos seus talentos, aos seus dons, à sua capacidade, do que pregar Jesus e este crucificado. Muitos pregadores engrandecem a si mesmos e os seus dons de tal forma que não podemos ver Jesus. Devemos nos gloriar apenas na cruz de Cristo, diz Gálatas 6, versículo 14. Em terceiro lugar, Paulo relembra-os acerca da sua maneira de pregar o Evangelho. Paulo mostra uma terceira coisa à igreja. E observem que no versículo 1, ele diz que ao chegar a Coríntio, ele não anunciou o testemunho de Deus com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ou seja, ele não se tornou um filósofo ou um orador, mas chegou a Coríntio como uma testemunha. Ele chega como testemunha. Testemunha é aquele que vem trazer a mensagem de alguém. E ele traz a mensagem de Deus. E sua mensagem, ele tem duas maneiras de pregar. Primeiro, uma maneira, ele traz um aspecto negativo. Ele diz: a minha palavra e a minha pregação não, um aspecto negativo, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. É possível o pregador cometer esse grave erro de dar mais ênfase à forma do que ao conteúdo, e quando a forma passa a ser mais importante do que o conteúdo, cai-se no erro dos filósofos que iam às praças
e disputavam quem falava mais bonito. A segunda maneira, o segundo aspecto da pregação de Paulo é um aspecto positivo. Ele diz: e foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Um aspecto positivo: eu estive entre vós em fraqueza, temor, grande temor que eu estive entre vós. Paulo não está falando aqui, meus irmãos, de uma fraqueza e debilidade física. O que Paulo está dizendo é que o Evangelho é algo tão sublime, o Evangelho é algo tão maravilhoso, que quando ele foi a Coríntio, foi na total dependência de Deus. Ele não foi com ufanismo ou com uma autoconfiança, ele não foi com soberba ou vanglória, mas foi com muita humildade, por entender a grandeza e a majestade da mensagem que ele estava pregando. Essa é a atitude que o pregador deve ter. Ele deve subir ao púlpito com temor e tremor. Embora Paulo fosse um apóstolo, ele veio a Coríntio sem presunção, sem autoconfiança, mas com humildade, sabendo da sublimidade do seu ministério e da grandeza de sua mensagem. Meus irmãos, sem o poder do Espírito não há pregação. Pregação é lógica e teologia é em fogo. Martin Lloyd Jones, ele diz claramente que pregação é lógica em fogo, pregação é razão eloquente, pregação é teologia em fogo, é teologia vinda por intermédio de um homem que está em fogo. É conhecida a famosa frase de John Wesley, que ele diz o seguinte: ponha fogo no seu sermão, ou ponha o sermão no fogo. Porque, meus irmãos, só o Espírito Santo pode acender uma fogueira no púlpito. João Calvino diz que a palavra de Deus nunca deve ser separada do Espírito. O Espírito Santo não flui por meio de métodos, mas de homens. Ele não vem sobre máquinas, mas sobre homens. Ele não vem sobre máquinas, ele vem sobre homens. Eles não ungem planos, mas homens. Ele não unge planos, ele unge homens. Homens de oração. Charles Spurgeon, um grande pregador, ele sempre subia os 15 degraus do seu púlpito dizendo: eu creio no Espírito Santo. Paulo é enfático. A minha palavra, ele diz, e a minha pregação não consistir em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O que é, meus irmãos, a demonstração de Espírito e de poder? Meus irmãos, a palavra demonstração, ela traz aqui a ideia de uma prova legal, apresentada diante de uma corte. E qual era a prova legal que Paulo trazia? Era apresentar vidas transformadas pela pregação poderosa do Evangelho. Isso é demonstração do Espírito e de poder, é apresentar vidas diante da corte, vidas transformadas, verdadeiros milagres do céu. Paulo não estava preocupado em falar bonito, mas em mostrar o resultado do Evangelho. Paulo disse aos Coríntios: meus irmãos, quando eu cheguei até vocês, eu não quis ser um filósofo ou um orador. Antes eu resolvi anunciar o Evangelho que transforma vidas. Eu quis pregar esta mensagem que realiza mudança na vida das pessoas. Esse é o Evangelho que precisamos. Não um Evangelho, meus irmãos, de sabedoria humana, mas um Evangelho da simplicidade, da pureza e do poder do Espírito Santo. Quem transforma o coração do homem não é a beleza retórica humana, mas o poder do Espírito Santo de Deus. Paulo, é importante também aqui dizer que Paulo não está desencorajando o preparo para você pregar, mas ele está enfatizando sobre quem as luzes devem estar. Paulo não está contra o uso da oratória, mas da oratória sem a unção do Espírito. O pregador deve usar uma retórica para apresentar Cristo e não para exaltar a si mesmo. Há, meus irmãos, uma história que no século XIX
Um turista chegou a Londres, preste bastante atenção. De manhã ele foi a uma grande igreja para ouvir um dos maiores, mais famosos pregadores daquele século. Quando ele saiu da igreja, exclamou de maneira intensa, e veja qual foi a mensagem dele. Qual foi a frase que ele disse? Que grande pregador nós ouvimos nesta manhã. Ele saiu daquela igreja e ele viu um dos mais famosos pregadores, e ele disse: que grande pregador ouvimos nesta manhã. E à noite ele foi à igreja de Charles Spurgeon, e ao sair daquela igreja também fez uma grande exclamação: que grande Deus este pregador pregou nesta noite. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Um pregador para impressionar o auditório, e o outro pregou para ressaltar a grandeza de Deus e a graça de Jesus Cristo. É isso que Paulo queria ensinar para a igreja de Corinto. Em quarto lugar, Paulo lembra-os do seu propósito de pregar o Evangelho. Paulo deixa claro qual foi o propósito para o qual ele pregou o Evangelho. Ele diz no versículo 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Temos de pregar o Evangelho com simplicidade, ressaltando o seu conteúdo, para que as pessoas não deem mais importância ao pregador do que à mensagem. Esse era o problema da igreja de Corinto. Lembram, meus irmãos, que no primeiro sermão eles estavam dividindo a igreja. E por que estavam dividindo a igreja? Porque estavam dando mais importância ao pregador do que à mensagem. Paulo precisa ensinar em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, ele precisa ensinar que a igreja, a essa igreja, que é o vaso, o mensageiro é de barro. O importante não é o vaso de barro, o importante é o poder, é o conteúdo que está dentro desse vaso. Esse conteúdo é o poder de Deus, esse conteúdo é o Evangelho, e é esse conteúdo que tem de ser ressaltado. Paulo chega a perguntar na igreja de Coríntios, no capítulo 1, quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos por meio de quem vocês creram. Paulo quer que eles confiem em Deus e não no mensageiro. O propósito da pregação não é enaltecer o pregador, mas o Jesus que o pregador anuncia. Todas as vezes que a igreja comete o pecado do culto à personalidade, à pessoa, dando uma ênfase ao pregador que é a pregação, essa igreja conspira contra o Evangelho, conspira contra Jesus, esvazia o Evangelho e torna-se um obstáculo para o pecador vir a Cristo. Uma segunda lição nesta noite está do versículo 6 ao versículo 9. É que o Evangelho foi concebido na eternidade e faz parte do plano eterno de Deus. O Evangelho foi concebido na eternidade e faz parte do plano eterno de Deus. Em primeiro lugar, Paulo vai falar da origem da verdadeira sabedoria. Versículo 7. Ele diz: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Qual é a origem da verdadeira sabedoria? A sabedoria, meus irmãos, não procede de homens. Paulo está dizendo, ela procede de Deus. Paulo diz, esta sabedoria não é produto de conhecimentos humanos, nem do pensamento refinado dos filósofos. Essa sabedoria vem de Deus e não dos homens. Paulo chega a dizer no versículo 6, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. O termo aqui, experimentados, é um tanto difícil de entender, porque a palavra de ordem, de onde vem aqui, significa a palavra maduro. E Paulo não está falando de certa categoria de crente, mas está fazendo uma distinção entre os sábios do mundo
e aqueles que são convertidos. Esses experimentados são, na verdade, os que são convertidos, que têm o Espírito Santo e são novas criaturas. Em outras palavras, Paulo está aqui comparando os salvos com os perdidos. Paulo orienta que essa sabedoria não começou na história, ela começou na eternidade. Ele diz ainda no versículo 7, a sabedoria de Deus é mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade. Outrora, meus irmãos, escondida, mas agora plenamente aberta, revelada a outras pessoas. A verdadeira sabedoria não procede dos homens, mas de Deus. Nossa salvação foi planejada por Deus na eternidade. Até mesmo a morte de Cristo estava nos planos de Deus. O Evangelho não é uma ideia tardia. O Evangelho não é um plano A, um plano de última hora. O Evangelho, meus irmãos, é algo planejado na mente de Deus desde a eternidade. É nesse sentido que João Calvino chegou a dizer que nós só conhecemos a Deus porque Deus se revelou a nós. Você só conhece a Deus porque Deus se revelou a você. O conhecimento de Deus não é produto da investigação humana. O conhecimento de Deus é revelação divina. Nós não o conhecemos pela sabedoria humana. Antes o conhecemos porque Ele se revelou a nós. Deus se revelou na natureza, na consciência, nas Escrituras e em Jesus Cristo. Qual foi o propósito de Deus abrir as cortinas e nos mostrar a verdadeira sabedoria que é Jesus? Qual foi o propósito? Deus pré-ordenou essas coisas para a nossa glória, diz o versículo 7. Deus pré-ordenou estas coisas para a nossa glória. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Que a sabedoria de Deus objetiva não apenas a sua própria glória, mas também a glória da igreja. A sabedoria de Deus revelada a você não é apenas para a glória de Deus, mas é também para a glória da igreja. A sabedoria de Deus inclui você na medida em que ela objetiva a sua glorificação, a sua entrada no céu, a sua redenção em Jesus Cristo. O propósito dessa sabedoria não é apenas a glória de Deus, mas também a glória dos remidos. O plano de Deus sempre objetiva a plena glória de Deus, mas também culminará em nossa glória, em nossa completa redenção. Em segundo lugar, meus irmãos, o conhecimento da verdadeira sabedoria. Como é que podemos conhecer essa sabedoria que nasceu na eternidade, que nasceu de Deus? O apóstolo Paulo diz no versículo 8: sabedoria essa que nenhum dos poderosos, deste século conheceu. O homem não regenerado, meus irmãos, ele não conhece a sabedoria de Deus. Pela sabedoria humana, o homem não conheceu a Deus, mas pela sabedoria de Deus, o homem foi salvo pela cruz. Paulo está dizendo que essa sabedoria nenhum dos poderosos desse século conheceu. Quem são os poderosos desse século? A palavra grega aqui aparece descrevendo as autoridades romanas e judias que crucificaram o Senhor da glória. E ele diz que eles não a conheceram, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Por que, meus irmãos, as autoridades judias pediram a crucificação de Jesus? Por que as autoridades romanas o crucificaram? E a resposta é porque não conheciam a Jesus. Porque se tivessem conhecido de fato quem Jesus Cristo era, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Os intelectuais do mundo são cegos espiritualmente. Eles não têm discernimento espiritual, nem entendimento espiritual. Por isso, quando Jesus estava na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora, meus irmãos, preste atenção em um detalhe maravilhoso do Evangelho.
Paulo está dizendo que a ignorância espiritual é a causa de um imenso mal e também é a ocasião de um imenso bem. É a causa de um imenso mal porque eles crucificaram o Senhor da glória. Essa foi a mais terrível injustiça, pois Jesus era inocente. Foi a mais profunda ingratidão, porque Jesus andou fazendo bem. Foi a mais terrível crueldade, porque crucificaram o Senhor da glória. E ainda foi a mais perversa impiedade, pois crucificaram o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Mas veja que um ato que causa mal, um imenso mal, pode desaguar em uma ocasião para um imenso bem. Paulo liga o fato de crucificarem o Senhor da glória com o versículo 9. E ele diz, mas como está escrito. Ou seja, a crucificação de Jesus vai abrir as portas para algo extremamente glorioso. Que algo extremamente glorioso é esse? Ele continua, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É maravilhoso isso, irmãos. É saber que foi a crucificação do Senhor da glória que abriu as portas da glória. Foi a crucificação do Senhor da glória que abriu o caminho para Deus. Foi a crucificação do Senhor da glória que abriu a porta de entrada para o paraíso, para a bem-aventurança eterna. Porque Jesus foi crucificado em nosso lugar, Deus preparou para nós o céu e as bem-aventuranças eternas. Em terceiro lugar, Paulo fala dos dons da verdadeira sabedoria. Versículo 9. Paulo nos mostra os dons da verdadeira sabedoria. Ele diz que essa sabedoria de Deus é, sabe quem? É Jesus. O Filho de Deus conseguiu para nós dons tão maravilhosos que a percepção humana, através do seu olhar, da sua audição e do seu sentimento, nunca pode entender ou alcançar. Se o homem pudesse, meus irmãos, alcançar a glória pela percepção física do olhar, do ouvir e do sentir, todas as pessoas com certeza abraçariam o Evangelho. Mas Paulo diz que o homem não consegue alcançar o dom da graça de Deus, o céu, as bem-aventuranças eternas, por aquilo que ele vê, ouve e sente. O homem não pode alcançar a graça de Deus pelos seus sentidos. Ela é uma revelação espiritual. E isso nos leva ao nosso último e terceiro ponto. O Evangelho é revelado pelo Espírito Santo, por intermédio de quem? Da palavra de Deus. A nossa salvação, ela envolve a Trindade. O Evangelho inclui a escolha eterna e soberana do Pai. Versículo 7. O Evangelho inclui a morte vicária do Filho. Versículo 2. E o Evangelho inclui a ação regeneradora do Espírito Santo. Versículo 12. O que a percepção humana não pode alcançar, olhos, ouvidos, sentimento, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Deus preparou essas coisas maravilhosas para a nossa glória. Essa sabedoria só foi descoberta através da revelação de Deus e não da investigação humana. Por isso Paulo diz, cadê o sábio? Cadê o inquiridor desse século? Chegamos à última lição que diz: o Evangelho é revelado pelo Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus. Versículo 10 ao 16. Vamos ver? Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por isso, meus irmãos, quando eu leio isso, eu lembro de Romanos, que vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo está nos ajudando
em oração, com gemidos inexprimíveis, e o Espírito Santo sabe qual é a vontade de quem? De Deus. Por isso Paulo diz: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo, veja que aqui o Espírito até prescruta as profundezas de quem? De Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O Evangelho é revelado pelo Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, meus irmãos, Paulo vai falar aqui de 4 verdades preciosas. Em primeiro lugar, o Espírito Santo habita nos salvos. Isso me lembrou o sermão anterior, que nos mostrou que quando cremos em Jesus Cristo, passamos a ser santos. Existe uma santidade posicional, que é porque eu estou em Cristo, e uma santidade processual, porque Ele nos convida a continuarmos sempre nos santificando. E agora, o Espírito Santo, Ele habita nesse santo, Ele habita nos salvos, Ele habita nos crentes. Afirma o apóstolo Paulo, no versículo 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Espírito do mundo é o Espírito que os sábios sabiam, que tinham conhecimento, que a ciência buscava conhecimento. Mas nós recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Que coisa maravilhosa! Paulo está dizendo que nós não nos tornamos sábios na medida em que recebemos uma informação de fora para dentro. Nós nos tornamos sábios, irmãos, quando o Espírito Santo, o agente da verdadeira sabedoria, vem habitar em nós. É o Espírito Santo que nos comunica a Cristo, a verdadeira sabedoria. No momento em que você crê em Jesus, o seu corpo é transformado em templo, em habitação do Espírito Santo. Você é selado pelo Espírito Santo. Você é batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. E Ele permanece para sempre com você. Em segundo lugar, o Espírito Santo sonda tanto os salvos quanto as coisas profundas de Deus. Versículo 10 e 11. O Espírito Santo não só habita nos crentes, mas o Espírito Santo também sonda os crentes e sonda semelhantemente as profundezas do ser de Deus. Nos versículos 10 e 11, Paulo faz uma comparação muito bonita. Como é que o homem entenderá Deus? Como você pode entender Deus? Paulo diz que ninguém entende o homem a não ser o Espírito que está dentro dele. Ninguém entende Silvânia a não ser o Espírito que está dentro dela. Eu posso olhar para a Silvânia, mas eu não sei dizer o que está dentro do seu coração. E olha que às vezes tem pessoas que tentam fazer isso, né? Mas eu não sei. Eu não saberei dizer o que está na mente do irmão Severino. Eu não saberei dizer quais são os sentimentos que estão no irmão Sebastião. Nenhum de nós tem a capacidade de prescrutar, sondar, investigar na plenitude o que o outro está sentindo, pensando ou desejando dentro do seu coração. Paulo nega aqui os conceitos de Filo, de que o espírito humano pode conhecer o divino, e afirma que somente o Espírito Divino pode tornar conhecidas as coisas de Deus.
Paulo diz que ninguém conhece o homem a não ser o Espírito que está dentro do homem. Agora, eu posso até pensar, cogitar acerca do que está no coração da Edivânia, nos seus pensamentos, mas eu não posso ter certeza. No entanto, você sabe exatamente o que está passando, o que está sentindo. Alguém fora de você não pode discernir o que você está pensando e sentindo. Paulo explica que assim também é com Deus. Ninguém de fora de Deus, ninguém que conhece Deus, ninguém que Deus ainda não se revelou, consegue sondar o ser de Deus. Ninguém de fora de Deus consegue conhecer o ser de Deus, a não ser o Espírito Santo de Deus. E ele está dizendo que o Espírito Santo é uma personalidade, porque ele tem conhecimento para sondar. Paulo está dizendo que o Espírito Santo é onisciente, porque ele é capaz de sondar as profundezas até de Deus. Ele está dizendo que é o Espírito Santo que habita em nós. É quem conhece as profundezas de Deus, a pessoa de Deus, os atributos de Deus, a glória de Deus e os projetos de Deus. É esse Espírito Santo que nos revela, meus irmãos, a pessoa de Deus. É por isso que precisamos depender do Espírito Santo para conhecer a Bíblia. Precisamos depender do Espírito Santo para conhecer o Evangelho. Eu não posso pregar o Evangelho fiado em conhecimento humano, em sabedoria humana, porque é o Espírito Santo que nos revela essas verdades. Em terceiro lugar, o Espírito Santo é quem ensina aos salvos. O apóstolo Paulo escreve no versículo 12, parte B e 13. Ele diz: o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito. De que maneira o Espírito nos ensina? Não é de uma forma subjetiva, mas de uma maneira objetiva. Paulo diz que ele nos ensina conferindo coisas espirituais com espirituais. O que seriam essas coisas espirituais? A palavra de Deus. Se você quer conhecer a sabedoria de Deus, meus irmãos, precisa estudar a palavra de Deus. Paulo está dizendo que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você confere coisas espirituais com coisas espirituais. Você lê um texto e interpreta à luz de outro texto. Você tem de comparar a palavra de Deus com a palavra de Deus. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos ensinaria, que o Espírito Santo nos guiaria, e ele nos ensina por intermédio da palavra de Deus. Em quarto e último lugar, o Espírito Santo leva os salvos à maturidade espiritual. Versículo 14 ao 16. No versículo 14, Paulo diz: ora, o homem natural, ou seja, não regenerado, ou o homem sábio segundo este mundo, ele diz, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê, irmãos? Porque eles são loucuras. E não podem entendê-las, porque elas se discernem como? Espiritualmente. O homem natural não entende e não aceita as coisas de Deus, porque sua mente não alcança, ele não aceita. Sua mente e sua vontade estão em oposição às coisas de Deus. Não entende, meus irmãos, porque elas se discernem espiritualmente e não aceitam, porque o Evangelho parece loucura para eles. Por que é que o homem natural não entende as coisas de Deus? Porque o Evangelho não é entendido pela sabedoria humana. É isso que Paulo está ensinando. Um cientista pode não entender o Evangelho, mas um analfabeto pode entender o Evangelho. Não é uma questão de habilidade ou de ginástica mental. Não se trata de ser uma pessoa de mente atilada, de uma alta capacidade de perquisição. Paulo está dizendo que o homem natural
Os sábios, segundo este mundo, não entendem as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E ele não aceita, porque os valores do Evangelho são loucuras para ele. Aquilo que o mundo aprove, o reino de Deus rejeita. Aquilo que o reino de Deus enaltece, o mundo não dá valor. O Evangelho é loucura para o mundo. E no versículo 15, Paulo diz: porém, o homem espiritual julga todas as coisas. A palavra julgar fica um pouco confusa aqui para nós, sobretudo quando diz no final do versículo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Muitas pessoas usam esse versículo para encher o peito e dizer: eu sou crente e não aceito que ninguém me julgue. Mas não é isso que Paulo está ensinando. Paulo está ensinando aqui, meus irmãos, a palavra julgar aqui pode ser substituída por discernir. O que ele está dizendo é que o homem espiritual, o homem convertido, ele discerne todas as coisas do homem e as coisas de Deus. Discerne as coisas dessa vida e as coisas da eternidade. O homem convertido sabe discernir essas coisas. O apóstolo Paulo conclui perguntando: pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mensagem que Paulo pregou em Corinto é produto da mente de Deus. O Evangelho foi elaborado na mente de Deus na eternidade. E Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, porque nós estamos pregando o produto da mente de Cristo, que é o Evangelho. Portanto, quando alguém rejeita o Evangelho, está rejeitando a própria mente de Cristo. Nessa mesma linha de pensamento, um comentarista diz que a mente de Cristo são os pensamentos, os conselhos, os planos e o conhecimento de Cristo, conhecidos pelo homem mediante a ação do Espírito Santo. Eu quero concluir aqui para os irmãos, mostrando que o capítulo 2 trata de que o centro do capítulo 2 é a cruz de Cristo. A mensagem central do capítulo 2 de 1 Coríntios é a cruz de Cristo. E encerro aqui com 3 mensagens. A primeira mensagem é que a mensagem da cruz não é deste mundo. Ela veio de Deus. Ela veio do céu. Não é descoberta de forma humana. Ela é revelada. Ela é divina. A mensagem da cruz, em segundo lugar, foi ordenada antes do mundo. Ela não foi uma mensagem de última hora. Deus não a criou porque o plano A fracassou. O Evangelho foi pré-ordenado antes dos tempos eternos. E terceiro, é que a mensagem da cruz nos traz bênçãos para além deste mundo. Como Paulo diz, aquilo que nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem, isso é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Que nós, irmãos, que esta igreja, que nós nos apeguemos na mensagem da cruz. Que nós jamais deixemos de nos concentrar nessa mensagem de Cristo e Cristo crucificado. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.